Não, tem alguma dica pra esses desenhos de silhueta? Chavusca. Seguinte, se você tem dificuldade pra fazer silhueta, que nem essa, pra você criar seus personagens, tem uma dica muito boa que é o seguinte, você vai fazer estudo de gestual. O estudo de gestual é basicamente um dos fundamentos que vai ajudar você a posar seus personagens de maneira mais dinâmica, de uma maneira que não fique desinteressante, de uma maneira que faça sentido pro personagem que você quer criar, entendeu? Não adianta nada você posar o seu personagem de uma maneira extrovertida se você tá querendo criar um personagem que é mais introvertido, sei lá, uma pessoa mais na dele. Então, o jeito que você vai posar o seu personagem é muito importante. E uma maneira de você começar a bolar melhor as suas silhuetas, que nem a gente tá fazendo aqui nesse desenho, é você fazer estudo de gestual. Você vai fazer o seguinte, se você vai entrar no site Quick Poses, ó, ele tem várias poses, várias fotos de poses em que você vai poder usar de referência para fazer seus estudos. E ele tem um timerzinho, tá vendo? Ó, de 300 segundos, 180 segundos, 120 e por assim vai. Quanto menor o tempo, mais difícil vai ser para você fazer o estudo do gestual. Eu recomendo, primeira coisa, você não fazer esses estudos próximo de tipo trabalho, essas coisas, porque pode ser que às vezes apareça uma foto que é de uma pessoa nua ou de uma pessoa numa posição desconfortável e se alguém for ver vai achar: o que você tá fazendo aí, meu irmão? Aí, até você explicar vai ser complicado. Então, faz o estudo em casa e tudo mais. E tem aqui, ó, tem várias categorias. Tem pessoas que ficam sentadas, guerreiros, distorção zoada, Line Distortion, que é basicamente fotos com uma distorção mega forçada, tipo isso aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma distorção forçada. Minha mão aqui na frente e tudo mais. Isso aqui é legal, só que tenta estudar isso aqui quando você tiver um pouco mais no jeito, quando você já estiver estudando faz um tempo, tá? Vamos pegar esse Warriors aqui e usar ele de exemplo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, vai escolher a categoria que você quer, aí você vai escolher o tempo que você vai ficar fazendo, por exemplo, eu vou colocar 45 segundos, certo? E daí você vai dar um Start. Ele vai abrir a imagem aqui, e daí ela vai contar 45 segundos, esse desenho vai ficar, essa imagem vai ficar na tela, e você tem 45 segundos pra fazer essa pose aqui. Eu vou jogar ela no Photoshop sem o tempo, tá? Só pra mostrar pra vocês, mas ó, você tá vendo aqui que a silhueta do cara tá muito maneira? A gente tem um lado supostamente complexo e um lado simples. Quando eu falo lado simples e lado complexo, é o seguinte, sempre que você for fazer uma silhueta, o ideal é que você tente deixar ela facilmente reconhecível. Você consiga bater o olho ali e entender exatamente o que é que tá acontecendo na silhueta do personagem. É pra isso que ela tá lá, pra você deixar ela fácil de entender. Quando eu tô criando uma silhueta que nem essa aqui que eu tô fazendo, olha só como eu tenho um lado complexo, que tem a lança, tem o braço, tem a perna, e esse lado tá um pouco mais simples, tá vendo como aqui, ó, eu tenho pouca informação, ou seja, mesma coisa aqui, eu tenho um lado que tá um pouco mais complexo, um pouco mais simples. Então, é tudo sobre o seu espaço negativo e o seu espaço preenchido, tá vendo? Então, quando você for estudar o seu gestual, você vai olhar isso, você vai entender o que tem nessa silhueta aqui, que faz ela ser marcante. Então, você tem o rosto do cara virado de lado, a gente consegue ver aqui o rosto dele, a gente consegue entender que ele tá segurando uma espada só porque a espada tá fora da silhueta dele. Você consegue ver que ele tá segurando a bainha também porque a gente tem toda a extensão do braço dele aqui fora da silhueta, tá vendo, ó? Na hora de estudar, você vai ter os seus 45 segundos ou mais. Não precisa começar com 45 segundos. Começa com mais. Começa com 150 segundos, 300 segundos, não tem problema. E você vai procurar duas coisas. Primeiro, a linha de ação, tá vendo? Você vai procurar a linha de ação. A gente tem essa linha de ação aqui. Linha de ação é basicamente uma linha que você vai traçar na posição do personagem para você entender o movimento dele. Quanto mais dinâmica for essa linha, mais movimento você vai ter na pose que você está criando. Aqui a gente tem um cara de pé, então a gente tem uma pose estática. Então a gente tem uma linha em formato de I. Geralmente você vai encontrar a linha em formato de I, em formato de C e em formato de S, tá? Aqui a gente tem uma em formato de I. E daí você vai procurar isso, e daí você vai começar a blocar aqui a pose do personagem. Ó, tem cabeça, aí você tem aqui, ó, os ombros, tá vendo? Ó? Tem a mão. Se você não se sente confortável em sair fazendo a sua pose, claro que você não vai usar a foto do jeito que eu tô usando aqui, tá, pessoal? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar ela de lado aqui e a gente vai replicar sem eu usar ela de referência. Você vai tentar replicar a foto ali sem se preocupar com o tempo no começo. E você vai tentar reproduzir o mesmo movimento que você tá vendo na foto. O ideal é que você não se atente a músculo, não se atente a detalhes. Você vai criar só uma pose
o movimento do que corresponde à foto que você está desenhando. Tá vendo? Ó, aqui a gente tem um estudo bem rápido. Disso aqui você pode ir evoluindo e fazendo uma coisa um pouco mais rebuscada, dependendo do tempo que você tiver. Conforme você vai se sentindo mais confortável, você vai conseguir fazer poses mais complexas e num menor tempo, entendeu? Ó, isso aqui, só de você estar fazendo estudo assim, você vai conseguir trabalhar melhor a silhueta, porque você vai entender o que é que você tem que colocar na sua pose para deixá-la mais dinâmica, deixá-la funcionando melhor. Ó. Não precisa se preocupar se a anatomia não tá funcionando. Não precisa se preocupar se você tem músculo fora de lugar. Não precisa se preocupar se... até se a pose tá um pouco desconfortável, porque o objetivo do estudo de gestual é você fazer um estudo de velocidade. Eu gosto de separar os meus estudos em dois tipos. Estudo de qualidade e estudo de velocidade. Estudo de velocidade você vai fazer o máximo de estudos que você consegue num curto período de tempo. E o estudo de qualidade você vai pegar um único estudo e você vai fazer ele por 1, 2 horas. E você vai tentar fazer ele do jeito que você mais... vai tentar aplicar tudo que você fez no estudo de velocidade. Ó, isso aqui já é um estudinho de gestual, tá vendo? Eu não tenho nada demais aqui. Eu não tenho músculo, eu não tenho nem o rosto do cara, eu só tenho a pose dele. E é basicamente isso que você vai fazer. Você pode fazer 10, 15, 20 estudos de gestual por dia. Claro que é bastante isso, você vai ter que pegar no jeitinho. Mas isso aqui com certeza vai ajudar você a posar seus personagens de maneira muito mais interessante. Se a gente voltar aqui no Quick Poses, ó. Esse aqui é um pouco mais avançado. Mas mesmo assim, vale a tentativa. Belezinha? Então é isso. Fechou esse corte aqui. Mano, pô, ficou